Nós estamos aqui no programa Discípulos, então nós temos vamos comentar um pouquinho sobre disciplina cristã. E você que está nos acompanhando, você pode abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7, que nós vamos estar comentando um pouquinho. Que diz assim, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e de aqui vir. O que é o foco aqui que nós lemos? Exercita-te a ti mesmo em piedade. Ou seja, Paulo está falando sobre exercício. E falando um pouco sobre disciplina, se nós desejamos crescer espiritualmente, desejamos ter uma vida vitoriosa, tanto na vida secular, quanto na vida de estudo, quanto na vida espiritual, como cristão, nós precisamos aprender a criar uma disciplina que vai nos ajudar. E quando nós olhamos através da Bíblia, nós vemos que muitos homens de Deus, eles tiveram uma disciplina. E disciplina é seguimento de regras, é constância. E muitos homens, eles seguiram. E se nós queremos vencer, espiritualmente falando, queremos ter uma vida de bênção, uma vida constante, nós precisamos ter disciplina. Alguns exemplos que nós temos: Noé, ele obedeceu à voz do Senhor, ele seguiu à risca tudo aquilo que o Senhor falou, ou seja, isso é disciplina, é seguir regras, é seguir a palavra, é obedecer. Isso é uma disciplina. Daniel, ele orava todos os dias, 3 vezes por dia. Então isso era uma disciplina que Daniel tinha. Paulo, ele lia frequentemente. Paulo, um homem estudado, um homem que sabia falar, um homem que sabia se adaptar ao local onde ele estava. Então, ele também tinha disciplina. E quanto mais, Jesus tinha disciplina. Interessante é que quando estava na tentação, Jesus, ele estava preparado para o momento da tentação. Ou seja, a disciplina de Cristo fez com que ele estivesse preparado para o momento ruim. A disciplina de oração, a disciplina na palavra, a disciplina espiritual fez com que na hora que ele estava ali na tentação, que Satanás vem e falar para Cristo: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. O que Cristo responde? Através da palavra, nem só de pão viverá o homem. Então, as 3 vezes Jesus vai dizer: está escrito, está escrito, está escrito. Então ele estava preparado com a palavra. Tem uma certa história de 2 cristãos que eles estavam correndo, eles estavam seguindo um caminho e eles estavam um do lado do outro, até que chegou um momento que eles tinham que pular um rio. E o rio ali um pouco grande, só que eles tinham que chegar do outro lado. E eles sozinhos, eles não conseguiriam fazer isso. Então um deles decidiu orar ali: vou orar 1 hora e vou pular, para que Deus me ajude a pular esse rio. E ele orou 1 hora ali com fervor no espírito e decidiu, depois que terminou de orar, ele disse: agora eu vou pular. Então ele foi um pouquinho para trás, correu um pouquinho e pulou. Só que quando ele pulou, ele não conseguiu chegar do outro lado. Ele caiu no meio do rio e pela correnteza ele foi levado embora. Só que o outro cristão, ele não fez isso. Ele foi da mesma maneira que ele chegou. Ele já pulou sem fazer aquela 1 hora de oração e já chegou do outro lado do rio. Ele conseguiu pular do outro lado do rio. Aí perguntam para ele: mas como que você conseguiu chegar do outro lado do rio se você não orou 1 hora? Se você não jejuou ali? Aí ele responde da seguinte maneira: ora, é fácil. É porque eu já tinha uma vida de oração. Eu já tinha uma vida de jejum, uma vida disciplinada. Então ele já vinha orando antes. Ele vinha jejuando antes. Então todos os dias,
toda a oração todos os dias, todo o jejum todos os dias. Isso vai contando para que quando chegar o momento da dificuldade, você consiga passar do outro lado, consiga vencer a tentação, consiga vencer a dificuldade. Não porque você é alguma coisa, mas porque você já está preparado, que o Espírito já te ajuda. E a definição de disciplina, a definição da palavra em si, é conjunto de regras éticas para se atingir um objetivo. Então, o que é disciplina? É um conjunto de regras, ou seja, uma rotina, várias regras a ser seguidas. Então, disciplina tem muito a ver com obediência, com seguimento de regras. Então, se você tem o teu serviço todos os dias, você tem que obedecer às regras, tem que chegar no horário, tem que levantar todo dia no mesmo horário. Isso é disciplina. E na vida cristã não é diferente. Nós temos disciplinas, como eu disse, a oração, nós temos o louvor a Deus, nós temos a leitura diária, o estudo da palavra, o serviço a Deus, o jejum, e isso tudo se enquadra na disciplina. Nós temos a disciplina e nós precisamos criar essas regras diárias na nossa vida. E não basta ou somente orar, por exemplo, um dia e no outro dia eu não orar mais. Eu oro um dia hoje e a partir de amanhã eu já não oro mais. Não. Vale muito mais eu orar todos os dias, 10 minutos, meia hora, mas orar todos os dias, ser constante. Porque isso é disciplina. É você ser constante. E disciplina também envolve não querer fazer. Então, por mais que você não deseje, hoje eu não estou com vontade, hoje eu não quero fazer, hoje eu não estou sentindo nada, então eu vou parar de orar. Não. A disciplina, ela envolve fazer sem ter vontade, fazer sem sentir, eu não estou com vontade de jejuar, jejue da mesma maneira. Eu não estou com vontade de ler a Bíblia, leia da mesma maneira. Eu não estou com vontade de orar, ore da mesma maneira. Mas tenha ali estabelecido um horário, um tempo para a oração e também para o jejum ou a leitura, o devocional que tenha, e cumpra com os objetivos, cumpra com aquela regra, com aquela rotina. Mas é todo dia a mesma coisa. Nós somos pegos hoje por causa disso. Nós somos pegos na repetição, porque hoje nós vivemos numa sociedade que quer sempre uma novidade, quer sempre algo novo. Uma sociedade que toda hora quer uma novidade, quer descobrir coisas novas. E isso impacta na nossa vida ao ponto que nós queremos coisas novas. E isso está errado. Assim, se nós queremos uma disciplina, nós precisamos aceitar a repetição, aceitar fazer a mesma coisa todos os dias. É como o trabalho. Todo dia de manhã eu levanto, pego o mesmo ônibus, no mesmo horário, chego na mesma empresa, trabalho a mesma coisa. É repetição, mas isso é disciplina. E Deus, ele se agrada da disciplina. Deus se agrada. Quer ver um exemplo? É de John Wesley. John Wesley era um homem muito metódico, uma pessoa que seguia muitas regras. E para tudo que ele ia fazer, ele tinha métodos. É por isso que ele é chamado o pai do metodismo, ou da igreja metodista, porque vem de método, de regras. E ele seguia muitas regras. Ele orava, dizem que ele orava mais de 2 horas por dia, alguns falam até 4, mas ele orava um tanto de horas e ele seguia isso todos os dias. E ele também, ele jejuava, ele tinha como uma rotina, como uma disciplina de jejuar 2 vezes por semana. Tinha 2 dias específicos e ele jejuava todos os dias. E ele não deixava de cumprir isso. Ele fazia sempre. E aqueles que queriam fazer parte da igreja, queriam fazer parte do ministério junto com John Wesley, era necessário que também fizesse o jejum, também cumprisse com as regras, com a rotina. E ele tinha outra disciplina que era correr. Ele corria, dava 3 voltas no jardim da escola, e isso dava cerca de 3 km, e ele aprendeu isso, a correr todos os dias, e ele levou isso para a vida. Ele levou um exercício físico para a vida, de correr todos os dias pela manhã,
E quando ele chegou na idade já velha, aos 80 anos, por exemplo, ele andava 10 km tranquilo até os locais de pregações. Então, a disciplina de John Wesley de correr todos os dias fez com que ele tivesse vigor, tivesse saúde na velhice. Ou seja, é um resultado que gerou futuramente. E a disciplina, ela nos ajuda em muito. A disciplina nos leva a lugares altos, a lugares diferentes, onde algumas pessoas não alcançam. Leva a lugares onde as pessoas não chegam. Se você tiver disciplina, você vai chegar onde ninguém chega. Seja na disciplina de oração, seja na disciplina de jejum, seja na disciplina no trabalho, aonde você aplicar a disciplina, você vai ser honrado por Deus, porque Deus ele se agrada. Se nós pensarmos nos homens que nós conhecemos da nossa igreja, que são pessoas de oração, como a irmã Maria Lorena, o irmão o saudoso missionário Davi Miranda, ele orava todos os dias, mas ele tinha um horário de oração. Maria Lorena também tem um horário de oração, ou seja, ele segue uma disciplina de oração. Se nós queremos ter uma virtude, queremos ter mais intimidade com Deus, nós precisamos ter uma disciplina. E aqui também eu quero comentar um pouquinho, em 2 Timóteo, no capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2 e versículo 3. Paulo vai falar um pouquinho mais sobre disciplina. Ele diz assim: sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Paulo, ele está falando de 3 funções ou de 3 profissões. O primeiro, ele está falando sobre o soldado. Ele diz: sofre comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Sofre comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. E esses dias atrás, eu perguntei para um certo amigo o que seria um bom soldado. Ele serviu o exército, então eu perguntei para ele o que seria um bom soldado. E ele falou assim, que o bom soldado é aquele que obedece o superior, independente do que seja. Obedece o superior, independente do que seja. Esse é um bom soldado. É aquele que obedece o capitão, independente daquilo que ele mandar fazer. Se ele mandar pular de uma altura de 3 metros, vai lá e pula de uma altura de 3 metros. Se ele mandar lavar louça, vai lavar louça. Se ele mandar correr 5 km, vai correr 5 km, independente. Mas o bom soldado é aquele que obedece tudo. Isso aplica muito na nossa vida, que o bom soldado disciplinado é aquele que obedece a palavra, é aquele que obedece tudo que o mestre manda, aquele que, olha o que Paulo fala no versículo 4: ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Ou seja, o soldado ele não vai se embaraçar ou vai distrair com as coisas da vida, com as coisas terrenas. Não, ele vai agradar aquele que o alistou. Assim como o soldado no exército, ele quer agradar o superior, obedecendo tudo o que ele manda fazer. Um bom soldado de Cristo, ele agrada a Deus, agrada a Cristo que o alistou para a guerra, que o alistou para a milícia, obedecendo tudo o que ele manda fazer. Obedecendo. Então, o soldado, ele tem uma vida regrada, uma vida disciplinada, ele tem que obedecer, ele tem que fazer, e ele não se distrai com as coisas da terra, e ele agrada aquele que o alistou. E nós precisamos agradar a Cristo, agradar aquele que nos chamou da onde nós estávamos, e aquele que nos ajuda na nossa vida. O segundo que Paulo fala aqui no versículo 5: E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Paulo aqui está falando sobre o atleta. Em algumas outras traduções está mais fácil a leitura, mas ele está falando do atleta.
que ninguém vai para uma competição e vai ganhar legitimamente ou justamente se não seguir as regras. Então, um atleta, ele precisa o atleta ele precisa se abster de algumas coisas, ele precisa ali ter uma vida disciplinada também, para que ele possa correr. E no momento da competição ele precisa obedecer às regras. Tá vendo que o soldado obedece o superior, o atleta obedece às regras. E o atleta ele deseja ser recompensado, mas ele só vai ser recompensado se ele obedecer, se ele seguir as regras da competição. E nós, como cristãos, nós também temos um galardão a receber. Nós também temos recompensas a receber, mas nós só alcançaremos e só teremos a recompensa, o nosso galardão quando chegarmos no céu, se nós obedecermos a palavra, obedecermos o que o capitão manda, obedecer aquilo que nós temos que fazer. Quando nós se esforçarmos e fizermos aquilo que nós temos que fazer, aí Deus nos recompensará. E também, o terceiro personagem que Paulo fala no versículo 6, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Ou seja, ele está falando agora do lavrador, que é o primeiro a gozar dos frutos, se alegrar com os frutos, ficar feliz com os frutos, ter o prazer por aquilo que ele plantou. Ele trabalha duro, ele trabalha todos os dias, regando, preparando a terra, para que chegue ao tempo de dar o fruto, ele possa ser o primeiro a gozar o fruto e depois fazer as demais coisas que devem ser feito com os frutos, mas ele é o primeiro a se alegrar com os frutos. Ou seja, ele trabalha para receber, ele trabalha esperando também receber aquilo que ele plantou. Ele planta esperando colher. E como cristão não é diferente. Nós plantamos esperando colher. Nós fazemos esperando receber a recompensa. Nós fazemos e pode ter certeza que Deus ele vai recompensar todo o trabalho. Deus ele vai recompensar tudo aquilo que nós fazemos. Deus vai recompensar. Pode não ser aqui na terra, mas quando chegarmos lá, Deus vai dar nos nossas recompensas. Mas o ponto é que nós precisamos trabalhar duro. Nós precisamos se esforçar diariamente. Nós precisamos cada dia dedicar a nossa vida ao Senhor. Glórias a Deus. E também aqui para nós finalizarmos aqui essa parte sobre a disciplina cristã, nós também podemos falar algumas coisas práticas. Temos, por exemplo, na disciplina cristã, tem o horário para o devocional, um horário que você passa com a palavra de Deus. É algo que é viável, é algo que nós temos que ter um horário de oração, um horário da leitura da palavra, dias certos para jejuar, ser constante. E isso é o que vale muito na disciplina, é ser constantes, fazer todos os dias. E também que seja conduzido pelo Espírito, porque o Espírito Santo vai nos conduzir, vai nos direcionar em todas as coisas. E também temos algumas dicas para que você que deseja ter uma disciplina, deseja aplicar isso não só na sua vida diária, mas em tudo. Isso se aplica principalmente na vida espiritual. E a primeira dica é definir metas. Defina a meta. Defina uma meta. Ou seja, eu quero alcançar, orar tanto, orar 1 hora por dia. Então, defina uma meta. Essa é a meta. Eu vou jejuar tantas horas, fazer isso, vou fazer aquilo. Isso é a meta. Agora, você vai fazer o quê? Como vou chegar até a meta? Então, uma das coisas que você pode para chegar até a meta é priorizar aquilo que é importante no seu dia a dia, na vida corrida. Então, fazer aquilo que é importante, priorize o que é importante. Não deixe de fazer o que é importante e vai fazer outras coisas. Não deixe de ler a palavra e vai ficar perdendo tempo com as redes sociais, com o Facebook, com o Instagram. Não, mas priorize aquilo que é importante. Primeiro aquilo que é importante. Aí depois você faz outras coisas. Então, estabeleça também uma rotina. Porque quando nós temos uma rotina, horário para seguir,
fica muito mais fácil. E também não precisa ser, vou, por exemplo, aqui, quero orar 1 hora por dia. Mas não precisa começar com 1 hora por dia. Começa, por exemplo, orando 15 minutos por dia. Aí, com o tempo que você ora todos os dias, que é um horário que você consiga orar, com o tempo que você já está acostumando, está criando a prática, então você vai aumentando. Agora que eu já estou acostumado com 15 minutos, vou aumentar para meia hora. E vai aumentando até chegar na meta, que é 1 hora por dia. Então tem esse pensamento de crescimento, de ir para frente, de avançar. E aqui eu já falei, mas evite distrações também. Evite ficar distraído. Tenha o momento ali de estudo, tem o momento de oração, mas tem os passatempos. Isso é importante. A gente precisa também, às vezes, distrair nossa cabeça. Mas tem um momento certo para isso. Tem um momento para mexer no celular. Tem um momento para passar tempo, para brincadeira, para passar com a família, que é muito importante, para passar tempo com outras pessoas, para fazer visitas, para passar tempo. Então tenha tempo para isso, mas também tenha tempo para estudo, para orar, para fazer as obrigações de um cristão. Também uma outra dica é ter um ambiente organizado. Então o ambiente ao qual você está vale muito na hora do estudo ou na hora que você estiver fazendo a sua atividade. Um ambiente organizado vale muito. Então, um ambiente organizado é uma mente organizada. Um ambiente organizado é algo que te ajuda a se organizar. Outra dica também é utilize ferramentas. Utilize ferramentas, seja ela no celular, seja ela no tablet, no computador, mas utilize ferramentas como um bloco de notas, algo que te ajude com horário, despertador, cronograma, mas use ferramentas para que te ajude a lembrar das obrigações, te ajude a lembrar de tudo que você precisa fazer. E acredito que por hoje é isso. Aqui nós falamos um pouco sobre a disciplina cristã. E só aqui lembrando um pouco, nós vamos